Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Casagrande, eu estou aqui hoje representando o time Manceira com o projeto Veículo Black Box, time da Universidade Unisociesc de Joinville, composto pelos alunos Lucas, que sou eu, pelo Alexandre, que não está presente aqui hoje no momento, e tendo como mentor o professor Paulo Manceira. Tudo bem? Então, hoje nós faremos uma breve introdução sobre o nosso projeto, o que é o nosso projeto, né, o que o nosso projeto faz. Também falaremos sobre o problema que estamos tentando resolver, né, o porquê propomos essa solução. E também falaremos sobre os resultados esperados e, por último, faremos uma breve demonstração do nosso protótipo e como o nosso protótipo está funcionando. Tudo bem? Então, para começar essa apresentação, eu gostaria de mostrar algumas estatísticas retiradas do DataSUS referentes ao número de feridos graves em acidentes de trânsito, que também representa o número de acidentes de trânsito. Como vocês podem ver na tela, acabei de abrir, desde 2008 até 2014, o número de acidentes ele aumentou ano após ano, né? E aumentou bastante, né? Como vocês podem ver. O que é realmente muito preocupante, né? Devido às consequências que esses acidentes nos trazem. Você pode ver também que de 2007 a 2008, esses acidentes eles tiveram uma reduzida. Isso aqui foi provavelmente em razão da lei seca que entrou em vigor de 2008, ok? Mas o que eu quero salientar é que desde 2008 até 2014, esses números cresceram drasticamente. Seguindo então esse contexto, uma investigação em um acidente de trânsito ele busca entender os fatores e as causas desses acidentes para então propor soluções que possam reduzir os índices que eu acabei de lhes mostrar, como também minimizar os impactos sofridos pelos ocupantes do veículo e assim por diante. Alguns frutos dessas investigações, como por exemplo, seria o próprio desenvolvimento da campanha da Lei Seca, né, um exemplo, como também do Cinto de Segurança, do ABS e assim por diante. Em uma investigação, o que determina o rumo dessa investigação, como também a possibilidade de se fazer essa investigação, a exatidão, a precisão com que essa investigação é realizada, é a recolha de evidências, ou seja, a quantidade de evidências e a qualidade dessas evidências determina o rumo de toda a investigação. Portanto, essa recolha de evidências ela determina a etapa inicial de toda a investigação e o primeiro desafio da investigação, ok? Essas evidências, como por exemplo, seriam os testemunhos das testemunhas, né? As marcas de sulcagem, marcas de frenagem, fotos retiradas do veículo e assim por diante. O que acontece hoje em dia é que normalmente a quantidade de evidências que é possível de se coletar nesses acidentes ela não é suficiente para se compor uma investigação. Ou seja, necessita-se de mais evidências para se tornar então uma investigação mais precisa. Okay? Ressaltando então um problema, né? Como coletar essa quantidade de evidências o suficiente. Como, por exemplo, posso citar no caso das testemunhas. As testemunhas elas podem ter algumas razões para omitir o seu testemunho, ou seja, elas vão esconder alguns fatos que aconteceram no acidente para tentar se isentar de alguma possível responsabilidade, gerando então uma prova precária. Nos casos das marcas de frenagem, em acidentes com capotamento, essas marcas de frenagem elas já não podem ser utilizadas para se estimar a velocidade em que o veículo se encontrava. Nos casos das marcas de sulcagem, os vestígios, esses vestígios eles se degradam muito conforme o tempo e dificilmente, como no caso o perito dificilmente é a primeira pessoa que chega no local do acidente, então dificilmente o perito vai encontrar o local ele bem preservado, então dificilmente ele vai conseguir recolher uma boa quantidade de dados ali naquele local, né? Porque não foi devidamente preservado, porque se degrada muito rapidamente com o tempo e assim por diante, gerando então ali uma insuficiência de evidências, que é um problema na investigação, que nos remete também ao problema motivador desse trabalho, ok? Como coletar uma boa quantidade de evidências. Seguindo então esse problema, o objetivo principal do nosso projeto é desenvolver um registrador de dados semelhante aos registradores de voos utilizados em aeronaves, conhecidos como as caixas pretas, só que para veículos, onde que esse dispositivo ele coletaria os dados internos do veículo, como velocidade, aceleração, e também os dados externos, como gravações de vídeo, GPS e assim por diante, armazenaria todos esses dados no dispositivo e permitiria que, caso acontecesse um acidente, o investigador ele possa extrair esses dados e utilizar todos esses dados num conjunto probatório em questão ou no conjunto das evidências e assim por diante, ok? Enriquecendo então essa quantidade de evidências. Como resultado esperado, o que a gente espera, né, com o desenvolvimento do nosso projeto?
A gente espera que com esse nosso projeto a gente consiga aumentar a quantidade de evidências que seja fornecida para as investigações, agilizar inclusive essas investigações, né, fornecendo muito mais evidências, muito mais rápido, né, em pouco tempo. A gente também espera tornar essas investigações mais precisas, mais exatas, né, porque esses dispositivos eles oferecem informações precisas que não são estimações, né. A gente também espera aumentar a segurança, no caso em que, como por exemplo, nas pesquisas que foram realizadas com esses dispositivos, foi identificado que quando o condutor ele tem consciência que um dispositivo dessa magnitude, dessas características está instalada em seu veículo, ele tende a dirigir com mais cautela, ou seja, a probabilidade dele se envolver ou causar um acidente é menor se comparada às pessoas que não têm consciência na instalação desses dispositivos. Então, sabendo disso, a gente pretende aumentar a segurança, né, desenvolvendo esse dispositivo, como também aumentar a agilidade que é realizada os julgamentos e fornecer uma maior quantidade de dados para o banco de dados de acidentes de trânsito nacional e assim por diante, ok? Partindo então dessa breve explicação, eu vou começar agora então a explicar como é que funciona o nosso projeto. Em si, nosso projeto é dividido em duas vertentes, tanto uma parte de software como uma parte específica para o hardware, ok? Para iniciar a explicação, eu vou começar pela parte de hardware. A nossa parte de hardware, vou mostrar a imagem da arquitetura do nosso dispositivo. Como vocês podem ver, esse aqui seria basicamente todo o nosso sistema. Nosso sistema seria tipo, uma unidade controladora, que seria conectada por uma câmera, que faria as gravações de vídeo da parte frontal do veículo. Teria também conectado nele um GPS, que faria as gravações das posições, né, do veículo no decorrer do percurso. Um módulo Wi-Fi, que esse módulo já é utilizado para fazer uma interface com o software, onde que o usuário ele se conectaria no software e o software faria uma conexão automaticamente com o nosso dispositivo de hardware via rede sem fio. Nesse caso, o nosso dispositivo de hardware, a caixa preta, em si seria um access point. Também em conjunto, a gente tem ali uma interface OBD2. Essa interface OBD2 ela seria a interface que faria a conexão do nosso dispositivo com o computador de bordo do veículo. Então, a partir dessa interface, a gente obteria todas as informações padronizadas da OBD, né, do veículo, que seria, por exemplo, a aceleração, a velocidade, as rotações do motor e assim por diante. Temos também um cartão SD, que nesse caso a gente gravaria todas as informações dentro do cartão SD. Esse cartão SD seria criptografado para manter a privacidade. E também todos os dados nesse cartão seriam gravados em XML, né? Os dados são formatados e gravados em XML, todos a uma taxa de 10 Hz. Então temos ali 10 amostras por segundo de todos os sensores. E também temos um sensor IMU, que é composto por um acelerômetro, giroscópio e um magnetômetro. Esse sensor é utilizado para a gente captar as acelerações lineares, a rotação do veículo e assim por diante, para possibilitar que a gente consiga fazer simulações no nosso software para apontar como o veículo se comportou durante o acidente, o que aconteceu exatamente e assim por diante. Ok? Partindo aqui para a próxima imagem, eu quero mostrar também o diagrama de blocos do nosso sistema, né? Como é que o nosso sistema está conectado. Como unidade controladora, a gente optou por escolher um Raspberry Pi, por ele já ter muitas interfaces prontas e por agilizar o nosso desenvolvimento. No caso do MU, seria um MPU 9250 conectado via I2C. O Wi-Fi, o módulozinho seria um dongle comum, muito utilizado via USB. A interface OBD2 é um ELM327, conectado também via USB. Esse vai conectado direto no conector OBD2 do veículo. Já um cartão SD é um cartão comum, classe 10, 32 GB. A câmera, por ser um Raspberry Pi, a câmera é própria do Raspberry Pi, conectado via CSI. E como GPS seria um MT3339, conectado via UART. Em si, esse aqui seria o nosso dispositivo, né? Para continuar, então, eu gostaria de mostrar para os senhores como é que está nosso dispositivo no hardware, né? Só deixa eu pegar a câmera aqui. E esse daqui seria o nosso dispositivo de hardware, né? Todo ele. A interface OBD2, o Raspberry Pi, a câmerazinha aqui do Raspberry Pi. Tá? A câmera aqui. Aqui o sensor IMU. Aqui o sensor do GPS, né? No canto aqui. Opa! Grudou aqui. E aqui também nossa interfacezinha, né? O LM327 que vai plugado direto do carro, tá? Todos eles conectados. Aqui já ficou dando e assim por diante. Beleza? Deixa eu pôr de novo a câmera aqui. Aí, show de bola.
Partindo então dessa explicação, agora vamos para a parte de software. Abri aqui na tela para vocês a parte inicial do nosso software, né? A primeira página do nosso software. Em si, o nosso software seria um aplicativo universal para Windows 10, né? Então ele seria tanto para desktop, como para tablet, como para mobile e assim por diante. Nesse software, o usuário entraria com login e senha, tá? Assim como mostra nessa tela. O software, então, realizaria uma conexão Wi-Fi direta com o dispositivo de hardware, sem o usuário precisar fazer nada, né? Tudo automático e sem o usuário saber, né? Isso acontece por debaixo dos panos, né? A partir disso, abriria a primeira tela, a tela principal, onde que o usuário visualizaria todos os dados, né? Aqui a gravação de vídeo, a parte do GPS, a parte da velocidade e assim por diante, todas nessa tela. A partir de então, em seguida, nós teríamos as telas onde que faz simulações, onde que a gente demonstra como o veículo reagiu durante o acidente e assim por diante. Outras telas também a gente teria dados mais específicos, como se o usuário quisesse visualizar os dados só em um intervalo de tempo, quisesse ver a simulação ao mesmo tempo e assim por diante, também teríamos telas específicas para isso. E basicamente esse seria o nosso software, né, o nosso aplicativo. Tá? Esse seria o nosso projeto então, né, Veículo Black Box. Tá? Tanto a parte de software quanto a parte de hardware. Outra coisa também que no nosso software o usuário ele poderia fazer o backup, né? Uma coisa que eu esqueci de comentar, ele poderia fazer o backup desses dados toda a partir do software e também fazer colocar todos os dados na nuvem, também é disponível. Outra parte antes de finalizar que eu esqueci, que eu vou mostrar agora para vocês também, é como é que os dados se encontram na caixa preta, né? Aqui a gente tem um XML gerado pela caixa preta. Temos o tempo, né? Tudo as 10 leituras, desde 5 horas, 32 minutos, 13 segundos até 14 segundos. Dentro dessas tags nós temos dados do GPS, do IMU, né? Acelerômetro, do APR e também do OBD, tantos os códigos com problemas, né? E aqui dados do motor e assim por diante. Ok? Seria basicamente essa então a minha apresentação que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Da minha apresentação. Muito obrigado pela atenção mesmo. E, pessoal, tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Seja a hora que vocês estiverem aí. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo.